Nós vamos iniciar esta mesa redonda dedicada à justiça social e direito. Justiça social e direito. E a ordem foi invertida de alguns participantes devido às viagens, enfim, e outros compromissos também acadêmicos. Então, nesta primeira parte, até às 16 horas, nós vamos ter, por ordem, a apresentação do Vladimir, depois o Denilson e, em terceiro lugar, o Alfredo. E nós vamos proceder, como nos outros dias, 25 minutos de apresentação, ininterruptamente os 13, e depois vamos reservar um tempo para o debate. Então, por favor, convidamos agora o Vladimir Barreto Lisboa para fazer a sua primeira apresentação. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, o que eu vou apresentar não é nada muito original. Eu vou fazer uma reconstrução dos argumentos do Hart, num livro chamado Ensaio sobre Bentham, especificamente sobre o capítulo livre de 1982. Uma coletânea de artigos, mas esse capítulo 10, que é Comandos de Razão Jurídica Dotada de Autoridade, é um texto inédito, onde ele vai recuperar a noção de comando em Bentham e mostrar que, na verdade, a grande relevância desse conceito foi dada ao Hart por Hobbes. Eu vou resumir o texto, porque senão não vai apresentar. Eu espero que fique compreensível a parte do Bentham sobre a redução das proposições imperativas a proposições assertivas. Eu vou pular essa parte. E o objetivo final do texto é mostrar as fontes sociais do direito, em primeiro lugar, e a separação entre o direito e a moral. Portanto, é uma continuação do texto que eu apresentei lá em homenagem ao REPA, lá em Curitiba, sobre o Internacional e Corinthians. Continua o debate. Bom, para o Bentham, as características do direito que ele não pode deixar de... O modelo do Bentham não consegue reproduzir, segundo Hart, determinadas características do direito, como a obrigação, a noção de obrigação, a noção de dever jurídico, a noção de poder legislativo, a noção de governo juridicamente limitado e a existência de uma Constituição conferindo poder legislativo e limitando o seu escopo. E vai mostrar por que a noção de comando como hábito de obediência em Bentham não consegue dar conta disso. Para compreender essas características que a noção do Bentham não consegue dar conta, o Hart diz que deve se introduzir a ideia de razão jurídica dotada de autoridade. Isto é, considerações que são reconhecidas, principalmente pelos tribunais, como constituindo uma razão para a ação de um tipo especial. Esse tipo de razão, e ele introduz um vocabulário aqui novo, esse tipo de razão eu chamo de independente de conteúdo e peremptória. A ideia de uma razão para a ação é incompatível com uma consideração imperativa do direito em Bentham, mas ela preserva, a distinção do Hart preserva aquilo que o Bentham preservava, a distinção conceitual entre o direito e a moral. O plano, então, é, em primeiro lugar, examinar a teoria do comando do Bentham, que eu vou passar rapidamente. Examinar a teoria do comando de Bentham e a análise da teoria da asserção, do sentido, no qual ela repousa. E mostrar que tal teoria é de vários modos efetiva, mas ela toca alguns elementos presentes na noção de comando, a partir dos quais a ideia de razão jurídica dotada de autoridade pode ser esclarecedoramente construída. Para o Bentham, relembrando, o comando é uma forma de comunicação racional.
A primeira crítica do Hart ao Bentham advém de Hobbes, em suas análises sobre a semelhança e diferenças entre comando e contrato, como fonte de obrigação, ou como ato de criação de obrigações. Mas, afirma Hart, o próprio Hart não teria percebido a importância de Hobbes não fosse o trabalho do Joseph Haas, naquilo que ele chama de razões excludentes, e que se assemelhem muito à noção que o Hart toma de Hobbes. O Bentham, então, no fragmento sobre o governo, diz: leis aprovadas pelo legislativo são comandos que expressam a vontade de um superior concernente à conduta de outros. Superiores, os governantes, isto é, pessoas ou assembleias de pessoas, a que um certo número de pessoas é suposta prestar obediência habitual. Eu vou ter que pular, então, toda a noção de análise da lógica da noção de comando em Bentham, para retomar o que nos interessa mais aqui, que é essa noção de preclusão e de conteúdo independente. O que aquele que comanda quer, quando o comando é sincero, é que a expressão de sua intenção funcione, ao menos como parte das razões do ouvinte, para realizar o ato em questão. Mas há algo muito distinto no caso de um comando, em que a intenção pretende constituir uma razão para a ação. E Hobbes foi o primeiro a observar isso. Hobbes também achava que todas as leis civis eram comandos de um soberano, mas, diferentemente de Bentham, os comandos apenas são leis se dados por aqueles que já estão sob uma obrigação anterior de obedecer, o que seria dado pela convenção ou pelo contrato. Portanto, ao dar um comando, o soberano está exercendo um direito advindo de um contrato. Ao diferenciar o comando do conselho, Hobbes diz algo não dito por Bentham. Um comando é quando um homem diz para fazer ou não fazer algo sem a consideração de qualquer outra razão, além da vontade daquele que enuncia. Ou seja, Hobbes está dizendo que aquele que comanda pretende que o ouvinte tome a vontade de quem comanda, ao invés da sua própria, como um guia para agir. E assim tome-a em lugar de qualquer deliberação ou raciocínio seu próprio. A expressão da vontade de quem comanda não pretende funcionar no interior das deliberações do ouvinte, como uma razão para fazer. Nem mesmo uma razão mais forte ou dominante, pois isso pressuporia que uma deliberação independente tivesse lugar, enquanto que o comando pretende justamente interromper a deliberação ou excluí-la. Isso é o que quer dizer quando se fala de um comando enquanto requerendo uma ação e chamando um comando uma forma peremptória de endereçamento. A palavra peremptório, na análise que o Hart faz, ela significa justamente interromper a deliberação, o debate ou o argumento. E a palavra, com esse sentido, vem para a língua inglesa a partir do direito romano, onde era usada para denotar certos passos processuais que, se tomados, precluiriam ou derrubariam posteriores argumentos. Se lembrarmos disso, podemos chamar as razões que aquele que comanda pretende sejam tomadas pelo ouvinte para a ação de razões peremptórias. Aquele que comanda, é claro, pode não ter sucesso. Para esta falha da intenção peremptória primária, adicionam-se então razões posteriores para a ação, sob a forma de ameaças, para que se façam coisas prazerosas ao ouvinte, no caso da desobediência. Então a noção primária é a noção de razão para a ação, e a noção de sanção é secundária, quando não tem sucesso a razão autoritativa. Essas razões posteriores pretendem, agora sim, funcionar nas deliberações do ouvinte como razões dominantes ou razões fortes o suficiente para sobrepor qualquer inclinação contrária. Tais razões secundárias são, em certo sentido, o último recurso. São provisões secundárias caso as razões peremptórias primárias não sejam aceitas enquanto tais. É importante observar que, se concentrarmos a atenção na ameaça de sanção, que normalmente acompanha o comando, obscurecemos a característica distintiva mais importante que diferencia o comando da maior parte dos demais atos discursivos, que podem ser performados pelo uso do modo imperativo. A independência do conteúdo dos comandos repousa no fato de que aquele que comanda pode produzir muitos comandos diferentes para a mesma pessoa ou pessoas diferentes.
e as ações comandadas podem nada ter em comum, embora em todas elas, aquele que comanda pretende que sua expressão de intenção seja tomada como uma razão para realizá-la. Ele pretende funcionar como uma razão independentemente da natureza ou do caráter da ação a ser feita. Nisso, ele difere fortemente do caso padrão de razões para a ação, em que entre a razão e a ação há uma conexão de conteúdo. Aqui a razão pode ser uma consequência avaliada ou desejada para a qual a ação é um meio. Minha razão para fechar a janela é evitar o frio. Essas duas características das razões, caráter peremptório ou excludente de deliberação e independência de conteúdo, estão envolvidas em muitas transações normativas interpessoais, além dos comandos. Por exemplo, na promessa. O promitente se compromete a realizar a ação. Essa é uma razão peremptória ou excludente de deliberação de uma ação. A relevância dessas duas características do comando para a legislação e para o processo legislativo é a seguinte: é evidentemente verdadeiro que a intenção peremptória primária daquele que comanda pode não ser realizada. Ela pode simplesmente não aceitar o comando ou apenas aceitá-lo pelo medo da punição após ampla deliberação de prós e contras. Por outro lado, o comando pode ser tomado tal qual aquele que comandou pretendia, como uma razão peremptória. O ouvinte obedece sem deliberar sobre os méritos, a partir do seu ponto de vista, aquilo que o comando comanda fazer. Além disso, aquele que comanda tem ampla expectativa de que tal será o caso. Essa situação de reconhecimento daquele que comanda, que pode estar motivada por uma variedade de razões últimas, como constituindo uma razão peremptória e independente de conteúdo, é uma atitude normativa distinta e não um mero hábito de obediência, como queria Bento. E esse é o núcleo dos fenômenos normativos conexos, que inclui não apenas a noção geral de autoridade, legislação ou processo legislativo, mas muitos outros casos em que, por palavras ou atos, não podemos alegar, modificar ou fazer distinções entre diferentes tipos de obrigações. Portanto, se há uma atitude normativa compartilhada peremptória, então 4 variações podem ocorrer. O comando pode ser endereçado ao indivíduo, descrever uma ação individual, ou pode se dirigir a uma classe e referir-se a uma classe de ações. Aqueles que tomam o comando como uma razão para a ação podem ter diversas razões últimas para estarem assim dispostos, ou mesmo pode ser que não tenham razão última, por exemplo, ao desejar agradar ou ter satisfação ao identificar suas vontades com a daquele que comanda, etc. Terceiro, o comando pode não apenas ser tomado como peremptório guia de ação, mas também como um padrão de avaliação da conduta dos outros como correta ou incorreta, certa ou errada, e como tornando não admissível o que normalmente seria considerado ofensivo. Há uma demanda de conformidade, de pressão coercitiva pela conformidade. Reconheçam ou não os demais tais comandos como razões peremptórias para suas próprias ações. Em quarto lugar, tal atitude normativa de reconhecimento do comando como razões pode ser amplamente difundido no grupo, todos ou quase todos podem partilhá-la por diferentes razões ulteriores. Em segundo lugar, estritamente reduzida e partilhada apenas por uma minoria poderosa e bem organizada, apta a coagir à aquiescência uma minoria através da ameaça. C. Pode ser obtida pela conformidade de uma maioria ao comando, porque ele coincide geralmente com aquilo que já estão dispostos a fazer, por razões morais ou prudenciais, independentemente do comando. Mesmo assim, esse modelo, tal como descrito até aqui, pode ser considerado uma forma embrionária de sociedade na qual o sistema jurídico atua. Falta a essa descrição uma característica fundamental, ou seja, a existência de órgãos, aplicadores e efetivadores, isto é, cortes, fazendo valer os comandos nos casos particulares e aplicando-os à resolução das disputas. Onde cortes de tal tipo existirem, a atitude normativa, consistindo no reconhecimento dos comandos como razões para ações peremptórias e independentes de conteúdo, e como padrões para a crítica da conduta como certa ou errada, é ela própria, a atitude normativa, institucionalizada enquanto definindo padrões de decisões corretas, e um dever de conformar-se a esse padrão é ligado ao ofício do juiz,
e assumido por juízes individuais quando desempenham essa tarefa. Entretanto, mesmo nessa forma embrionária, estão presentes alguns elementos essenciais que constituem a autoridade prática e se mostra o que significa para uma pessoa ou pessoas terem autoridade enquanto distinto do poder coercitivo sobre outros. Assim, ter autoridade é possuir a expressão de intenção em relação à ação de outros, aceita como razão peremptória e independente de conteúdo. Mas esse modelo embrionário também indica como aquilo que a análise distorcida de Bentham dos sistemas jurídicos envolvidos em termos de comandos e hábitos de obediência deve ser entendido. Primeiro, há a ideia de um legislador supremo que exerce autoridade ou poder e não meramente um poder coercitivo. Segundo, a ideia de que esse poder jurídico pode ser legalmente limitado e não meramente inefetivo com respeito a certas áreas de conduta. Terceiro, que aquilo que o legislador procura fazer através da legislação pode ser avaliado como válido ou inválido e não meramente como permitido ou proibido ou como tendo sucesso ou insucesso ao causar o comportamento dos homens de certo modo. Assim, o reconhecimento geral em uma sociedade das palavras de quem comanda como razões peremptórias para a ação é equivalente à existência de uma regra social. Tomada como provendo um guia geral e um padrão de avaliação para a conduta daqueles sujeitos ao comando, essa regra pode ser formulada como uma regra segundo a qual aquele que comanda deve ser obedecido e, portanto, como impondo obrigações àqueles a quem se dirige. Por outro lado, na medida em que o comando cria obrigações, ele pode ser visto como uma regra que lhe confere poder jurídico. A limitação do seu poder jurídico pode ser visto como um reflexo do fato de que a esfera de conduta, em relação à qual suas palavras são reconhecidas como constituindo razões peremptórias para a ação, é limitada. Em terceiro lugar, tomado enquanto razão para a ação, o comando é visto para além das suas consequências naturais, como, por exemplo, assegurar a obediência. Ele tornará certas ações corretas ou obrigatórias e outras incorretas, violações de obrigações. Por outro lado, se o comando foge do seu escopo, para além de qualquer consequência natural que possa ter, será tomado como sem consequência normativa e será avaliado como válido ou inválido. Essa situação de comando é meramente embrionária como situação de criação jurídica e se deve se aproximar do modo de criação em um sistema desenvolvido, se deve se aproximar do modo de criação num sistema jurídico desenvolvido, ele tem que ser ampliado e modificado de diferentes modos. O primeiro e mais importante passo seria generalizar a noção de razão para a ação peremptória independente de conteúdo e liberá-la da noção de comando geral, de comando, que seria apenas uma variação particular da ideia geral. A criação de uma lei é muito improvavelmente um simples comando. Talvez devêssemos usar, ao invés de palavras como imperativo ou prescritivo, para caracterizar um ato de legislação, expressões técnicas utilizadas na transmissão da propriedade, por exemplo, operativo, ou a palavra introduzida por John Austin, performativo. Essas expressões não trazem consigo qualquer conexão com o comando, mas esclareceriam a similaridade entre a criação do direito e outras regras ou convenções em que novas razões ou guias para a ação são criadas. Refiro-me aqui não apenas às transações jurídicas, criando ou alterando direitos e deveres jurídicos, mas também a transações não jurídicas, como juramentos, ou fazer uma promessa, onde indivíduos criam obrigações para si próprios e suas palavras são reconhecidas como razões peremptórias, independente de conteúdo, para a sua ação. O que é fundamental para a legislação é que as cortes reconheçam que certas coisas ditas ou feitas por certas pessoas, no propósito de serem guias para a ação, constituem-se enquanto razões peremptórias para a ação e, portanto, em eventos jurídicos. Essa característica que a teoria do comando Bentham falha em dar conta, reconhece nos sistemas jurídicos fontes radicalmente diferentes de direito ou critérios últimos de validade reconhecidos pelas cortes, que não são nem atos legislativos ou derivados de tais atos, ainda que possa haver sistemas jurídicos que, em caso de conflito entre as fontes, reconheçam o legislativo a prevalência. O que as diferentes fontes têm em comum não é que são comandos, mas que são reconhecidas como diferentes formas de razões peremptórias independentes de conteúdo. A noção de razão peremptória independente de conteúdo entra na noção geral de autoridade, isto é, não apenas autoridade sobre pessoas em questões que dizem respeito à conduta, mas também autoridades em questões científicas ou teóricas, ou seja,
Autoridade em questões de crenças e não apenas em questões de conduta. Essa é uma distinção importante que ele vai fazer. Se alguém é tomado como autoridade, nesse sentido último, autoridade teórica, então o que afirma é aceito como constituindo uma razão para a crença. Isto é, sem deliberações teóricas acerca do mérito ou força das razões para a crença. A asserção da autoridade também é independente de conteúdo, uma vez que seu estatuto enquanto razão não depende do sentido que é afirmado enquanto tal afirmação recai sobre o domínio dessa competência que nós julgamos que tem essa pessoa. Não creio que, uma vez feita essa alteração para a noção de razão para a ação, tenha se resolvido a questão referente à relação conceitual ou necessária entre o direito e a moral. O ponto pode ser ilustrado pelo conceito de autoridade teórica. É razoável aceitar-se as afirmações da autoridade, se atém como autoridade, sem uma investigação independente. Tomá-la como autoridade, por enganoso que possa ser, é acreditar que ela tem um conhecimento superior sem uma investigação independente. Ser uma autoridade e ser tomado como uma autoridade supõe que acredite-se em suas qualificações e que se tratem suas afirmações como dotadas de razoabilidade. Tem-se sustentado que há um forte paralelo entre ser uma autoridade teórica e se ter uma autoridade prática, isto é, uma autoridade legislativa, que mostraria que a via positivista estaria errada. Pois, assim como no caso do cientista, se ele é uma autoridade, então deve haver uma boa razão para aceitar suas declarações como razões suficientes para acreditar no que diz sem investigação independente. Do mesmo modo, no caso da autoridade legislativa, sustenta essa crítica ao positivismo, deve haver boas razões para aceitar suas diretivas como razões peremptórias para a ação, ou ao menos alguns devem acreditar que há tais razões. No caso da autoridade teórica, as boas razões são providas pela sua competência, que é anterior à noção de autoridade teórica e que não pode ser explicada sem referência à sua competência. No caso da competência legislativa, ou qualquer autoridade prática, as boas razões devem ser razões morais para aceitar suas diretivas como peremptórias. Assim, afirma essa crítica ao positivismo do Hart, a legitimidade moral do legislador é anterior à sua autoridade e não pode ser explicada sem referência a ela. Essa legitimidade moral pode ser diversa, ou porque o parlamento é democrático e isso se conforma à moralidade aceita, ou porque ele assegura, apesar de acertos e erros, a coordenação necessária a uma vida tolerável. A questão é a mesma discutida por Hart lá nesse mesmo livro, no capítulo 6, acerca de se há um componente moral envolvido na ideia de obrigação jurídica, ao menos por parte daqueles que tomam as diretivas como guias de ação. Hart, então, examina nesse ponto duas teorias opostas ao positivismo. Uma de Duor, que a obrigação jurídica é uma espécie de obrigação moral. E a segunda, para uma obrigação jurídica existir, apenas deve-se acreditar, como verdadeiro ou falso, que o que é requerido juridicamente é moralmente obrigatório e que apenas sentenças comprometidas, isto é, feitas pelos usuários, de obrigações jurídicas, carregam a implicação de tal crença. Há também uma via extrema e uma via moderada de uma teoria que sustenta um paralelo entre a autoridade teórica e legislativa. Na via extrema, para uma autoridade legislativa existir, deve haver boas razões morais e objetivas para aceitar suas diretivas como peremptórias, enquanto para a via moderada deve haver apenas a crença de que há tais razões, ou na versão de Haas, apenas a pretensão, a disposição a reconhecer a indicação de tal crença. Eu concluo com a via moderada. Vou pular aqui, não vou terminar. Hart concorda que seria extraordinário se juízes não pudessem responder à questão de por que estão dispostos a aceitar diretivas do legislativo como determinando os padrões de comportamento judicial correto e como, portanto, constituindo razões para aplicar e fazer valer diretivas particulares. Mas isso pode ser satisfeito pela apresentação de motivos que nada têm a ver com a legitimidade moral da autoridade cujas diretivas eles identificam e aplicam como direito. Eles podem querer, primeiro, continuar uma prática estabelecida. Segundo, eles juraram ao assumir o cargo continuá-lo. Terceiro, eles concordam tacitamente fazê-lo por terem aceitado o trabalho de juízes. O Haas
caracteriza essas formas como formas fracas de aceitação e insiste que o que é requerido é ou a forma forte, que envolve a crença de que há razões morais para se conformar ou fazer valer as diretivas do legislativo, ou ao menos envolve a pretensão de tal crença. Eu concluo em 2 minutos. Os principais argumentos para essa via são, primeiro, ao aplicar as diretivas, juízes utilizam expressões de que aqueles a quem a lei se aplica têm uma obrigação jurídica ou devem fazer o que tais leis requerem. Dado que essa pretensão pode ser contrária aos interesses, desejos ou inclinações do indivíduo, tais afirmações de dever jurídico devem ser uma forma de juízo moral. Ele será sincero se o juiz acreditar na legitimidade moral do legislativo ou pretenso se ele não acreditar. O Rato conclui, então, dizendo: é claro que muitos juízes, quando falam dos deveres do indivíduo, podem acreditar, assim como muitos cidadãos ordinários, na legitimidade moral do legislativo e podem sustentar haver razões morais para obedecer às diretivas, enquanto tais, independentes do seu conteúdo. Mas eu não concordo, diz o Rato, que deva ser o caso que juízes ou acreditem nisso ou finjam fazê-lo, e não vejo qualquer razão cogente para aceitar uma interpretação do dever ou obrigação que conduza a esse resultado. Há uma terceira possibilidade, que ao menos onde o direito esteja claramente estabelecido e determinado, juízes, ao falar do dever jurídico dos indivíduos, possam querer falar em um modo tecnicamente limitado, o que é ou não devido ao indivíduo. Juízes podem combinar isso com juízos ou exortações, especialmente quando estão de acordo com leis específicas, mas isso não é uma implicação necessária de suas afirmações sobre os deveres jurídicos dos indivíduos. Tal seria o caso se fosse assumido que juízos morais ordinários de dever são também sentenças de razões objetivas para a ação. Pois, nesse caso, sustentar que deveres jurídicos e morais fossem conceitualmente independentes envolveria uma extravagante hipótese de que houvesse 2 mundos independentes ou conjunto de razões objetivas, um jurídico e outro moral. Eu concluo aqui, então. Obrigado. Obrigado, Vladimir. E nós convidamos agora para a próxima apresentação, Denilson Werner. Boa tarde a todas e todos. Agradeço novamente ao Itamar, ao Alfredo, ao Paulo e as demais pessoas que trabalharam na organização do evento. Parabéns, né? Foram realmente discussões muito frutíferas, né? O título da minha comunicação é Justiça, Liberdades Básicas e as Bases Sociais do Autorrespeito. Eu deixei um texto à disposição em inglês, né, muito mal escrito, por sinal, meu inglês macarrônico, horrível, sofrível. Mas se não fosse isso, eu acho que não seria tão problemático, mas eu depois de reler assim, o texto, não me convenci muito do argumento, se ele estava bem construído ou não, né? E aí eu vou fazer uma reconstrução aqui do argumento, né? Eu acho que até o meu texto deveria ter um subtítulo, né? Se eu deveria ter, eu acho que são reações de um ponto de vista rawlsiano às objeções do Axel Honneth e Joel Anderson fizeram ao liberalismo em geral, né? Nem sei se são objeções, mas são comentários, talvez, que eles tenham feito a teoria da justiça ao liberalismo, mas também incluindo a teoria da justiça do Rawls, né? Não tomem isso, obviamente, como se fosse aqui um rawlsiano defendendo, né, uma posição, como se fosse tratasse disso, né? Na verdade, eu tomo esse debate, eu acho, como um mote para tentar entender de fato o que é, afinal de contas, essa questão da justiça, né? O que está em jogo aí, né? O que é uma sociedade justa. Por essa minha preocupação, né? Então, eu vou tentar ser bastante breve aqui e reconstruir as linhas do meu argumento, né? Primeiro, montar o problema e depois, como eu acho que o Rawls tem... A teoria da justiça do Rawls encaminha a questão de uma forma melhor, né?
Talvez o que permaneça no texto que eu enviei para vocês é só esse primeiro parágrafo mesmo. Que eu vou ler aqui em português, né, que é a montagem do problema. As coisas estão lá, só que eu acho que eu não arranjei elas de forma adequada. Bom, tornou-se um lugar comum dizer que o cerne normativo do liberalismo, como doutrina política e também ética, consiste em assegurar a autonomia dos indivíduos ou das pessoas e que, consequentemente, a tarefa de uma teoria da justiça é fazer com que a estrutura básica da sociedade esteja arranjada de modo a reduzir as vulnerabilidades relacionadas àquela autonomia, a autonomia pessoal. Bom, eu concordo com esse lugar comum, acho que é isso mesmo, é a tarefa, né? Bom, mas também tem um outro lugar comum, né, que para muitos críticos, né, o liberalismo fracassa nessa sua missão principal, né? Ele não conseguiria levar em conta as várias e diferentes ameaças à autonomia e acaba, com isso, subestimando as vulnerabilidades às quais estão sujeitos os indivíduos em sua vida social. A tese típica dos críticos é que o liberalismo defende uma concepção por demais individualista da autonomia e da liberdade, o que acaba levando a uma idealização enganosa dos indivíduos como sujeitos autossuficientes e autoconfiantes, né? E não consegue, por isso, o liberalismo, interpretar adequadamente as exigências da justiça social, não considerando as carências, as vulnerabilidades e as relações de interdependência que marcam a vida social dos indivíduos. Bom, para sanar esse tipo de problema, os críticos propõem, então, ampliar as exigências da justiça social, segundo uma concepção ampliada de autonomia, que vá mais além das circunstâncias institucionais e materiais da autonomia e passe, então, a considerar, ou entende que a autonomia deve ser entendida como uma capacidade que existe somente no contexto das relações sociais que a asseguram, e somente em conjunção com um sentido interno do que significa ser autônomo. Né? Essa é uma citação do Rony de Anderson. Né? Então, a ideia central dessa concepção de autonomia expandida é de que as pessoas, para agirem de forma autônoma, para além das condições materiais e institucionais, elas têm de ser capazes de manter certas atitudes positivas em relação a si mesmas. Positivas, atitudes de autoconfiança, de autorrespeito e de autoestima. Essas atitudes positivas em relação a si mesmas dependem, por sua vez, de processos sociais de interação e das relações interpessoais de reconhecimento bem-sucedidas. Né? Então, essa seria a deficiência geral, né, suponhamos que isso seja, na verdade eu comecei a pensar se isso é de fato um problema que a teoria da justiça devia resolver, né, o sentido interno da autonomia, né, senso interno. Mas suponhamos que seja de fato um problema que a teoria da justiça devia resolver. Né. Eu acho que isso é de fato um problema, esse tipo de deficiência, né, apontado por muitos teóricos comunitaristas e também autoras feministas, né, eu acho que ele atinge de fato a parte significativa dos teóricos liberais. Né. Porém, acho que não parece fazer jus à concepção de justiça elaborada por Rawls, que, como aponta o próprio Anderson e Rony, né, tem, abre aspas, recursos impressionantes, fecha aspas, para lidar com as dimensões intersubjetivas da autonomia. E aqui talvez valha a pena destacar um pouco, fazer uma nota de pé de página, esclarecer um pouco o teor do texto do Rony e do Anderson, né? Que geralmente já vi citado como uma grande ferrenha crítica à teoria do Rawls, mas eles mesmos, quando se vai ler lá o texto com um pouco mais cuidado, né, eles dizem que, na verdade, pretendem aprimorar a teoria da justiça do Rawls, né, levá-la um pouco mais adiante, nem se opõem ao projeto, né, não se afastar dela, e eles sugerem 3 revisões do modelo do Rawls, né, para justamente poder acomodar essa concepção de autonomia baseada no reconhecimento. Primeiro, na própria posição original, eu acredito que deveriam ser incluídas mais considerações sobre aquilo que as pessoas de fato são, teria que ter uma concepção mais densa de pessoa na posição original. Segunda revisão, teria que tratar o modo pelo qual a infraestrutura do reconhecimento recíproco está organizada para reconhecer os indivíduos, né? E terceiro, teria que se afastar
das questões meramente distributivas e enfocar mais as relações de reconhecimento dos indivíduos, né? Quer dizer, eu acho que será que algum de fato consegue se afastar dessa construção do Rawls? É um outro problema, já tem um artigo da Bankovsky que eu cito, que é extremamente interessante sobre isso, né? Esse é um outro assunto, né? Mas eu acho que o Rawls tem, de fato, bons recursos para lidar com essas dimensões intersubjetivas da autonomia, né? E para lidar com isso, eu acho que o Rawls usa uma noção que eu acho mais interessante, que é essa noção de autorrespeito, ou a gente poderia pensar que o Rawls está lidando com as dimensões intersubjetivas da autonomia com um conceito de respeito e não de reconhecimento, né? Eu acho que a gente pode ver, né, que na própria concepção, a posição original, os indivíduos já introduzem a noção de autorrespeito, né? Na verdade é uma noção é um bem básico e tal, mas eu acho que essa relação, e que eu queria enfatizar nessa minha comunicação, é justamente como a própria noção de liberdades básicas, que está na base da moralidade política liberal, ela tem um de seus fundamentos, né, na noção de autorrespeito, ou as bases sociais disso, né? Claro, a noção de autorrespeito do Rawls, na verdade, nem é tão fundamental para explicar ou fundamentar a noção de liberdades básicas. Na verdade, ele desempenha outro papel no argumento do Rawls, que é o papel que é no argumento da estabilidade, né? A noção de autorrespeito visa mostrar como os indivíduos adquirem aquelas disposições psicológicas e morais de perseguir ou de persistir ou de seguir as instituições justas, né? Eu acho que o argumento, na verdade, do autorrespeito é mais importante para essa estabilidade do que para a liberdade. Então, o meu texto visa mostrar isso. Na verdade, essa noção de entender essa relação entre liberdades básicas e autorrespeito evita enquadrar o Rawls nessa visão bastante estereotipada do liberalismo como defensor da liberdade negativa ou da autonomia privada dos indivíduos, né? E também eu acho que aponta novos caminhos para a elaboração de que a gente pode chamar de uma teoria crítica da justiça, né? Preocupada, de fato, com os vários tipos de vulnerabilidades que os sujeitos que as pessoas estão sujeitas na vida social, né? Então, acho que entender o Rawls a partir dessas categorias, né, liberdades básicas e autorrespeito, eu vou introduzir outras depois, né, torna a teoria da justiça sociologicamente mais sensível, né, e politicamente melhor orientada, né? Acho que dá uma guinada política também nessa discussão. Bom, aí que eu acho que eu queria formular um pouco o meu argumento, na verdade, né? Como ia dizendo, né, a preocupação com a vulnerabilidade dos indivíduos, ela aparece como no Rawls, né? Com os vários tipos de autonomia dos indivíduos, já aparece na própria concepção plural ou multidimensional da liberdade. Já aparece logo no primeiro princípio de uma teoria da justiça, né? Você vê lá, e aí o Rawls, tem uma parte do texto que eu explico porque o Rawls mudou a formulação do primeiro princípio da justiça, que era uma coisa na teoria da justiça e outra no liberalismo político, né? A crítica que o Hart faz a ele, né? Então ele diz, olha, não existe uma coisa chamada a liberdade que deve ser maximizada. Na verdade, você tem uma lista, um sistema de liberdades fundamentais no primeiro princípio, né? Que é justamente a preocupação do Rawls em incluir várias dimensões da liberdade, a dimensão ética, né, de realização na concepção do bem, e a dimensão da liberdade como autonomia, tanto moral como política, né? E claro, aí há uma preocupação em pensar que as liberdades são socialmente determinadas, né? É claro que também no Rawls essa preocupação das liberdades não é meramente formal, mas por isso introduz o segundo princípio, né, que é justamente pensar em como assegurar o valor equitativo dessas liberdades, né, como é que elas podem ser realizadas, né? E claro, no fundamento disso está, o fundamento da teoria da justiça está uma certa concepção normativa de pessoa e também de sistema de cooperação social, né, que forma a base disso, né? A ideia de tornar o indivíduo membro do sistema de cooperação social, voltado para as vantagens mútuas, mas com base no respeito mútuo, né? Isso é uma parte importante da teoria da justiça. Então você tem uma preocupação então, de pensar essas liberdades básicas já com esses vários contextos de socialização que o indivíduo está inserido, né? As várias maneiras de ele se realizar aí, né?
É claro, daí uma parte do texto me dedico também a explicar como o Rawls justifica essa concepção de pessoa, né, e de sociedade. Nós tivemos também uma mudança da teoria da justiça para o liberalismo político, acho que todo mundo já sabe mais ou menos como isso funciona, né? Então, claramente, o Rawls pensa duas dimensões dessa justificação desse conceito mais fundamental. Uma é um conceito que já está presente na cultura política pública e na sociedade democrática, é uma ideia, mas nunca devemos esquecer que são também ideias e princípios da própria razão prática, né, que justificariam essa concepção de pessoa, né. Então essa é uma primeira parte, né, as liberdades básicas da complexidade. Bom, embora então o fundamento normativo da teoria da justiça esteja nessa concepção de pessoa, essa ideia fundamental de sociedade como sistema de cooperação, né, e aí eu acho que uma parte importante que a gente muitas vezes esquece no Rawls, né, o objeto da teoria da justiça não é, ou não são, né, diretamente os indivíduos, né. Quer dizer, não são as carências, as necessidades ou as preferências dos indivíduos, né, mas sim a estrutura básica da sociedade, quer dizer, o sistema produtor de carências, de necessidades e de preferências, né. Justamente o que o Rawls está preocupado é com essa estrutura social, né, que produz e reproduz as carências, né. Então a noção de justiça no Rawls é claramente uma noção de cara já relacional e não, como lembrado ontem, né, não uma concepção absoluta de justiça. Claro, isso não é tão pacífico no Rawls, a gente sabe que tem a lista dos bens básicos, tem a ideia do mínimo social, né, então isso pode trazer alguns problemas, né. Mas eu acho que o modo de justificação dessa ideia de mínimo social, a satisfação não se dá para a ideia de que há certas carências ou capacidades básicas que têm que ser satisfeitas, né. Muito mais, e essa é a ideia central da justiça, né, justificam-se a partir da ideia de que os indivíduos, na sua vida social, não devem estar submetidos a relações sociais, políticas, de dominação e de poder arbitrárias. A ideia é evitar a não dominação. E há uma relação aqui do Rawls com Piketty, obviamente, né? Mas é mais ampla, no sentido de que a não dominação social, inclusive, né? Então, se nós olharmos o objeto da teoria da justiça, a estrutura básica da sociedade, veremos que não é diretamente a autonomia do indivíduo, o seu resultado pode ser isso, mas é o reconhecimento que os indivíduos estão inseridos em contextos ou relações sociais, contextos de socialização, e são esses contextos de socialização que devem impedir que os indivíduos estejam submetidos a posições sociais ou posições políticas de exploração, de humilhação, né? Eu acho que a gente tem que entender essa noção de estrutura básica, já falei isso em outras ocasiões. Aliás, perdoe-me para aqueles que já me ouviram outras vezes, eu estou ficando meio monomaníaco, falando sempre as mesmas coisas. Mas o terceiro discussão não é um problema só meu, né? Tem mais gente que está fazendo isso. Não é esse cara bem próximo da primeira fila. Eu sempre te ouço falando a mesma coisa, né? Nesse sentido hegeliano, né? Por isso me deu essa liberdade de descontrair, né? Tem que proteger qual é a tarefa da teoria de justiça, o princípio de justiça, é proteger. Não tem muitas novidades. Proteger contextos de socialização dos indivíduos. Se a gente olhar, continuando aqui, se a gente olhar como o Rawls define a estrutura básica, obviamente vai lá, começa com a família, o sistema econômico, depois todas as instituições do rule of law, né? É praticamente o espírito objetivo do Hegel, né? Sem entendem o que eu quero dizer, sem o restante, Hegel, né? Sem essa parte, né? Então é isso, isso mostra que o Rawls está preocupado com essa noção com essa natureza intersubjetiva dos próprios indivíduos, né? Esse contexto tem que ser resguardado, né? Isso está no próprio conceito de justiça. Isso mostra que a questão central da justiça é a questão das relações de poder, né? De não dominação. Quem acentua isso bastante é
Rainer Forst, que inclusive está nesse texto, no livro, no artigo traduzido aí no livro organizado pelo Gustavo Pereira, né? Mas está no livro dele, de 2011, Kritik der Rechtsverhältnisse, né? Que é essa tarefa negativa da justiça, né? Mas o que eu estou querendo destacar, para pensando naquele primeiro problema, no sentido positivo da justiça, né? O sentido interno da autonomia, o Rawls também, eu acho que tem uma noção positiva da justiça, que a justiça deve realizar algo, né? E eu acho que nesse sentido, as liberdades básicas que os princípios de justiça devem organizar, orientar os cidadãos para que eles organizem, né? Eles desempenham um papel fundamental na promoção do autorrespeito, né? Esse contexto de socialização promove também relações positivas consigo mesmo, né? Claro que essa noção de autorrespeito ela não é muito explorada no texto do Rawls, né? Ou pelo menos ela permanece ambígua, né? Mas eu fui tentar ver na bibliografia secundária, também no próprio Rawls, né? Como é que ela funciona. Na verdade, o Rawls tem dois sentidos para essa noção de autorrespeito. O primeiro sentido é a ideia de autoestima, né? Aquele sentimento do meu próprio valor, de que a minha forma de vida deve ser levada, digna de ser levada adiante, né? E tem uma noção de autoconfiança. Eu tenho que achar que o self implica a confiança na minha própria habilidade de eu poder realizar isso, né? E isso então vai desempenhar um papel fundamental na esse sentimento do nosso próprio valor, assim também da autoconfiança, né? Isso depende também de contextos de socialização favoráveis, né? Aí o Rawls vai lá, analisa onde isso se dá, essa noção de autorrespeito, como ela se desenvolve. No primeiro nível, é o nível da família, aí tem passagens interessantes, né? O Rawls não é tão chato como se imagina, mas tem passagens bem interessantes, né? Sobre o autorrespeito construído na primeira tenra infância, nas relações de amor que os pais têm com seus filhos, né? Quando eles expressam o desejo de cuidar e de encorajar suas atividades, né? É muito melhor essa noção de família de autorrespeito do que a noção hegeliana de família, em que o bebê luta com a mãe para conseguir autorrespeito, né? Não, para conseguir o reconhecimento, né? Fica na luta, já está mamando, até está na luta. Está na luta pelo... É isso mesmo. Você tem que cortar depois da gravação. Temos que editar essa parte aí. Por favor, professor Itamar, para as devidas providências para isso. Vai fazer edição, isso aí é uma coisa muito perigosa. Bom, mas mais do que isso, também nos contextos mais amplos, instituições sociais e políticas, né, também, e ainda nós medimos essa lei de respeito, né, tomando como referência o status da posição social que nós assumimos, né. Então, claramente a ideia de liberdades básicas, assegurar liberdades básicas para todo mundo, é que o indivíduo justamente possa assumir, né, e os princípios de justiça têm essa função, né, assumir posições sociais que sejam também valoradas na sociedade, né, que não coloquem em posição de subordinação, né, de humilhação. Né. Eu acho que o argumento o que eu queria apresentar um pouco esse, mas o importante é, talvez só citar uma parte aqui para uma outra... citar, como eu estava brincando no almoço, a Vulgata, né? O terceiro livro do Rawls, porque eu estava dizendo que eu ia fundar uma igreja, né? Rawlsiana, né? Tem o Antigo Testamento, o Teoria da Justiça, o Novo Testamento, nós estamos brincando, é o liberalismo, e tem a Vulgata, que é o Justice as Fairness and Statement, né? Que é uma... não é uma reformulação, uma reafirmação, né? Em que diz o seguinte, né? Eu acho que tem que entender o problema da justiça distributiva do Rawls, não na parte da distribuição, né? A questão da justiça do Rawls, eu acho que é cuidar dessa infraestrutura de reconhecimento recíproco, se a gente pudesse, ou de respeito recíproco, né? Então ele diz o seguinte lá, que o problema da justiça distributiva, da justiça comunidade, é sempre este. Como devem ser reguladas as instituições da estrutura básica, como um esquema unificado de instituições, para que possa manter-se ao longo do tempo, de uma geração a outra, um sistema equitativo, eficiente, produtivo de cooperação social. Compare-se este problema com um problema muito diferente de como deve se distribuir ou alocar um conjunto dado de bens entre diversos indivíduos, cujas necessidades, desejos e preferências particulares não são conhecidos. Este segundo problema é o da justiça alocativa. A ideia da justiça alocativa, e eu
enfatizaria isso, é incompatível com a ideia fundamental que serve para organizar a justiça com equidade. Né? Então não se trata de pensar aquela imagem da justiça, né, como uma mãe que vai cortar o bolo e distribuí-lo, né? Ou como se fosse, ou se nós tivéssemos uma máquina neutra de distribuição de benesses, né? De males e bens. Né? Na verdade, a justiça tem a ver com as relações intersubjetivas, o contexto de socialização que nós temos uns com os outros. Né? E a proposta principal do Rawls é que estas relações, reguladas em geral juridicamente, né, não devem colocar ou situar os indivíduos em relações de poder arbitrárias. Né? Acho que essa é a grande tarefa da teoria da justiça. Muito obrigado. Obrigado, Werle. E agora nós chamamos o Alfredo Stock. Depois tem que dizer onde é que vai botar esse vídeo. Qual é o link? Tem que editar, né? Na mesa, professor. Na mesa? Lá no norte. Esse não. Desesperado. Tá desde ontem, cara. É, tá desde ontem ali. E eu só me toquei que tava aí hoje de manhã. Foi demais. Começo agradecendo ao Lintamar e os demais colegas pela organização do evento. Eu vou seguir então a tradição iniciada pelo Dani e continuada pelo Denilson, que é de retomar o mesmo, sempre o mesmo. A história que eu vou contar começa em Lisboa, em 1566, quando o regente do trono português, Dom Henrique, escreve para o governador Mendes Sá, exigindo informações precisas acerca dos rumores sobre aprisionamentos e resgates injustos no Brasil e solicitando um parecer das autoridades política, jurídica e religiosa para definir uma nova política indígena para a colônia. Em 30 de julho de 1566, uma junta reuniu-se na Bahia, na presença do governador-geral Mendes Sá, do bispo Pedro Leitão, do provedor-mor Brás Fragoso e do provincial dos jesuítas no Brasil, Luiz Gran, para elaborar uma nova legislação que passou a ser conhecida como monitoria. Não, só o Renato. Essa nova lei estabelecia como casos legítimos de escravidão indígena aqueles nos quais o pai vende seus filhos em caso de grande necessidade, ou quando alguém maior de 20 anos e também em grande necessidade vende a si mesmo. Essa nova legislação fornecia uma interpretação mais extensiva das formas de escravidão tradicionalmente admitidas. Com efeito, os títulos de escravidão reconhecidos pelo direito romano e medieval como legítimas eram 4. Ser capturado numa guerra justa, ter sua condenação à pena de morte comutada em escravidão, ter nascido na escravidão e, finalmente, a venda dos filhos ou da própria pessoa, mas apenas em casos de extrema necessidade. A venda do ser humano, em caso de grande necessidade, é, portanto, uma extensão liberal, por parte da junta, das formas tradicionalmente reconhecidas.
Esta nova lei desencadeou um importante debate no interior da sociedade dos jesuítas relativamente à exata natureza do tipo de necessidade exigida. De um lado, o professor espanhol de casos de consciência e teologia na Escola da Bahia, Quirício Caixa, defendeu a interpretação mais liberal proposta pela junta e admitiu a possibilidade de escravidão voluntária em caso de grande necessidade. De outro lado, o antigo provincial dos jesuítas no Brasil, Manuel da Nóbrega, que havia sido expressamente apontado por Dom Henrique para ser membro da junta, mas que não pôde participar da sessão de redação da nova lei, sustentou a interpretação mais tradicional e admitia a escravidão voluntária apenas em casos de extrema necessidade. Buscando apontar os pressupostos desse debate, dividiremos essa apresentação em duas partes. Na primeira, de caráter mais histórico, teceremos alguns comentários sobre o contexto histórico e político do projeto jesuíta missionário do Brasil, chamando a atenção para as mudanças de opinião de Manuel da Nóbrega durante seu trabalho como provincial da Companhia de Jesus no Brasil. Na segunda parte, um pouco mais especulativa, teceremos algumas rápidas observações sobre o debate, enfatizando os argumentos jurídico, teológico e filosófico usados por ambos os missionários. Nessa primeira parte, de caráter mais histórico, eu sigo o professor da USP, Carlos Zeron. Dividiremos o período que vai da chegada de Nóbrega ao Brasil, 1549, até o debate com Caixa, 1556, em 3 estágios, que correspondem a 3 diferentes momentos do projeto missionário jesuíta no Brasil e a 3 opiniões distintas sobre a natureza do indígena. O primeiro momento corresponde ao entusiasmo e ao otimismo dos jesuítas em sua missão. Em suas cartas do período, Nóbrega descreve o grande número de batismos, enfatiza, cito, a grande boa vontade com os quais os jesuítas foram recebidos, destaca o desejo dos nativos por conversão e apresenta-os como tendo maus hábitos. Todavia, esse mau comportamento não era considerado como um empecilho para a sua conversão. A maior dificuldade residia na quantidade de trabalho a ser feita e no pequeno número de jesuítas presentes na colônia. Mas a natureza do indígena não era considerada como um obstáculo para a fé cristã, como Nóbrega admite numa carta endereçada a seu mestre em Coimbra, que é a passagem 1 que vocês têm na tela e que eu não vou ler. O segundo momento é caracterizado pela desilusão dos missionários frente à dificuldade de evitar que aqueles convertidos retornassem aos maus costumes. 2 ordens de causas pareciam colocar o projeto missionário em risco. Em primeiro lugar, a natureza inconstante do indígena, que tão facilmente mudava em contato com aqueles que continuavam a adotar as antigas práticas como poligamia e canibalismo. E, em segundo, a necessidade de isolar os convertidos dos colonizadores portugueses e de suas práticas exploratórias do trabalho indígena. A nova estratégia dos jesuítas para evitar o contato dos convertidos com os antigos costumes passou a de estabelecer uma grande proximidade entre os missionários e o indígena por meio do confinamento dos nativos de várias tribos e nações em um único lugar, onde eles pudessem viver conjuntamente e seguir um modo de vida regrado pelo trabalho e pela oração. Esses lugares eram os aldeamentos. Todavia, o projeto para criar uma rede de aldeamentos trazia consigo o problema da sua forma de financiamento e produziu, no interior da ordem, uma forte polêmica acerca do modo de financiar os aldeamentos. De um lado, havia a posição defendida por Luiz Gran, sucessor de Nóbrega como provincial no Brasil e ex-reitor do Colégio de Coimbra. De acordo com Gran, seria um grave problema ético para os jesuítas terem escravos e grandes propriedades. Os missionários deveriam viver exclusivamente da caridade e doações da população local. De outro lado, Nóbrega nunca deixou de escrever ao rei de Portugal, reclamando que as doações recebidas de parte da coroa eram insuficientes para a subsistência da ordem. O que Nóbrega buscava era uma maneira permanente e autônoma de financiar o projeto missionário na colônia, e ele encontrou em 2 fatores: na exploração da terra e no trabalho de escravos.
e uma carta datada de 1557, Nóbrega claramente mostra sua discordância com Luiz Gran, é o texto 2 na tela, que eu também não leio. Nessa carta, Nóbrega parece estar consciente de que está se afastando da posição tradicional representada por Luiz Gran, e ele identifica essa mudança de atitude, ele justifica essa mudança de atitude por razões pragmáticas, as quais são apresentadas como compartilhadas por outros jesuítas presentes no Brasil. A saber, a exploração da terra e de escravos seria a melhor maneira para garantir a subsistência da missão. Também, por razões pragmáticas, Nóbrega recusa que os jesuítas tenham escravos de origem indígena, embora ele não parece opor-se à escravidão indígena quando esta está fundada em um título legítimo. O terceiro momento que nós gostaríamos de salientar corresponde à mudança na estrutura econômica da colônia. O governo português, sem esperança de encontrar riqueza no Brasil, começa a utilizar grandes extensões de terra para a produção de açúcar, fator que traz consigo, que faz aumentar a demanda por escravos. Durante esse período, uma nova atitude acerca dos nativos começa a surgir com Nóbrega e será continuada por seu sucessor e amigo José de Anchieta. Dada a sua natureza, o indígena pode ser apenas convertido por medo e submissão. O sistema de aldeamentos não é abandonado, mas ele agora é visto como insuficiente. Em uma famosa carta datada de maio de 1558, Nóbrega explica esse fracasso, o fracasso da conversão, explica que o fracasso da conversão tem origem na natureza selvagem do gentil. É o texto 3 na tela. De modo paradoxal, a moral ensinada pelos jesuítas não teria sido suficiente para mudar a natureza selvagem do indígena, pois, serem bem tratados e doutrinados, fez deles ainda piores. Estas são de Nóbrega, né? Portanto, a vida nos aldeamentos não parece ser uma condição por si só suficientemente forte para garantir a conversão. Assim, a única saída residiria na submissão e no medo. Surpreendentemente, Nóbrega apresenta a solução como benéfica, não apenas para os propósitos da Companhia de Jesus, mas também para o projeto econômico português na colônia. Assim também para os colonizadores portugueses, uma vez que os indígenas escravizados seriam distribuídos entre os cristãos que teriam ajudado a subjugá-los. É a passagem 4 na tela. Note que Nóbrega não está justificando essa guerra justa ao indígena por meio de uma ofensa real cometida pelo indígena, mas devido a uma natureza do indígena que somente poderia ser controlada por meio do medo e da submissão. A análise da atitude política de Nóbrega durante os anos anteriores ao debate com Caixa mostra que sua principal preocupação era a continuidade do projeto missionário, que se achava ameaçado por problemas de diferentes ordens, tais como o financiamento econômico da missão e a crescente falta de crença dos irmãos na capacidade do indígena de ser convertido. As diferentes soluções propostas por Nóbrega enfrentaram resistências que foram desde a mais conservadora, no caso do debate com Luiz Gran, a mais liberal, como no caso da controvérsia com Caixa, que eu passo a analisar. O núcleo do debate opondo Querício Caixa e Manuel da Nóbrega repousa na exata interpretação do tipo de necessidade envolvida na legislação tradicional sobre escravidão. De acordo com Caixa, no caso da venda dos filhos, assim como nos casos de venda da própria pessoa, era suficiente provar que as vendas teriam sido realizadas em condições de grande necessidade. Já para Nóbrega, a existência de extrema necessidade deveria ser evidenciada. Esse problema, aparentemente semântico, escondia diversos outros aspectos, uma vez que, ao menos para Nóbrega, a solução a ser dada ao problema poderia afetar diretamente o futuro do projeto missionário dos jesuítas na colônia. O primeiro argumento proposto por Caixa no debate diz respeito ao modo de interpretar o texto da lei De Patribus que Filhos Distraxeram, que é presente no Código, livro 443, segunda lei.
é o texto 5 do handout. Caixa pretende que essa lei permite a venda dos filhos em caso de extrema necessidade. Todavia, da lente notoriedade do jurista de Bolonha, Bartolomeus de Saliceto, que escreveu um comentário ao Código no final do século XIV, Caixa busca aplicar o princípio jurídico ubi idem esse ratio idem debet esse ius, onde a mesma razão deve haver o mesmo direito, para justificar sua interpretação extensiva do texto jurídico e permitir vendas no caso de grande necessidade. Ainda de acordo com Caixa, o tribunal criado por Dom João III para auxiliá-lo em assuntos relacionados à obrigação de sua consciência moral e conhecido como mesa da consciência, teria aconselhado o rei a usar esse princípio para estender o sentido de suas leis, precisamente em casos de grande necessidade. Comparando esse primeiro argumento proposto por Caixa, a resposta de Manuel da Nóbrega é muito mais ampla e elaborada, pois ele menciona um maior número de autoridades jurídicas e teológicas. Mesmo assim, suas fontes são principalmente Tomás de Aquino, Domingo de Soto e a Bíblia. Ele divide sua réplica em duas partes e as nomeia adotando terminologia jurídica de quid iuris e quid facti. Na primeira parte, Nóbrega examina o aspecto jurídico do problema, mostrando que, quando a lei não usa expressamente o termo extrema necessidade, ou quando a lei fala apenas de grande necessidade, em ambos os casos, o correto significado do texto jurídico exige a extrema necessidade. Na segunda parte, ele critica as consequências políticas que adviriam da adoção da interpretação proposta por Caixa. Nóbrega inicia então seu argumento, citando o texto legal do Códex, o handout 6, texto 6 na tela, e apontando para o fato de que a expressão extrema necessidade não é empregada pela lei, a qual apenas menciona a grande pobreza e a necessidade de comer. A opinião comum de que a lei contém referência à extrema necessidade deveria ser tomada, portanto, como evidência de como o texto deveria ser lido. Tal como havia feito Caixa, Nóbrega também evoca autoridades juristas para justificar sua própria posição, mas os nomes que ele cita são mais famosos, incluindo Domingo de Soto, Acursius, Dinos Mogueranos, Andrea Alciate e o professor de Direito Canônico e bispo de Segovia, Diego de Covarrubias. Em seguida, Nóbrega apresenta o que ele chama a razão sobre que tudo se deve fundar, a saber, que no caso de conflito entre duas leis de natureza, a mais forte deve prevalecer. É o texto 7. Ou seja, quando há conflito entre uma lei ordenando não roubar e outra ordenando preservar a vida, prevalece a segunda. Pois quando há extrema necessidade, a lei e a obrigação de preservar a vida tornam todas as coisas comuns. Nóbrega afirma estar aqui seguindo os ensinamentos de Tomás de Aquino e explicitamente cita a questão 62 da segunda parte, artigo 7 da Suma de Teologia, onde Tomás pergunta se é lícito roubar em casos de extrema necessidade. Observe-se, no entanto, que Tomás caracteriza o conflito de um modo levemente distinto, isto é, como envolvendo o conflito entre um direito natural e um direito divino, natureza divina de um lado e humano de outro. E afirma que o direito divino, o direito humano não pode derrogar o natural. Para Tomás, todas as coisas são comuns por direito natural, sendo a propriedade privada uma criação da lei positiva. Nóbrega encontra também, no mesmo artigo da Suma, a autoridade canônica de que se vale em seu argumento, a decretal do Papa Gregório IX, ao texto 8, na tela. Segundo Nóbrega, a decretal prova que, mesmo em casos de grande necessidade, o roubo deve ser punido, mas não em caso de extrema necessidade, ou no caso de urgens necessitas, para empregar aqui o vocabulário de Tomás. O aspecto teológico do argumento continua quando Nóbrega argumenta contra a possível autorização dada pela mesa das consciências para permitir a venda da prole em caso de grande necessidade. Ora, nessa matéria, a mesa deveria estar seguindo a Domingo de Soto em seu De Justitia et Iure. Assim, se for esse realmente o caso, então basta apresentar a posição de Soto para resolver a questão. Em seu comentário, a famosa sentença de Esopo,
A liberdade não é bem entendida por todo o ouro. Frase celeremente retomada por Miguel de Cervantes no Quixote. Soto afirma que, de acordo com a lei divina, a liberdade pode ser vendida, mas apenas para salvar vidas. É o texto 9. Todavia, caso a mesa da consciência não tenha seguido a lição de Soto, então ela criou uma lei injusta, pois não teria considerado os costumes locais e teria legislado apenas em favor dos portugueses. Observe que as condições apresentadas por Nóbrega para determinar se uma lei é justa são exatamente aquelas listadas por Isidoro de Sevilha e mencionadas por Tomás no Tratado das Leis, no handout 10. É mais uma vez Tomás que parece ser a fonte de Manuel da Nóbrega. Apenas após mostrar que sua interpretação é consistente com o direito divino, natural e canônico, Nóbrega pode responder diretamente à junta que elaborou a nova legislação. De fato, a tarefa atribuída pelo rei de Portugal à junta foi de propor uma legislação que levasse em conta os eventos que estavam ocorrendo na colônia, mas sem alterar o que é estabelecido pelo direito natural, divino e canônico. Assim, ou se admite que a junta ultrapassou os limites de sua competência, ou se deve citar que quando a junta empregou a expressão grande necessidade, ela teria tido intenção de permitir a venda dos filhos e da própria pessoa em caso de extrema necessidade. No que diz respeito aos eventos que ocorriam na colônia, ou a parte quid facti do argumento, Nóbrega afirma conhecer apenas um único caso nos quais os pais venderam seus filhos. Isso ocorreu no Brasil em 1550, quando os potiguares venderam seus filhos, cito, com pura fome, sem intervir outra causa alguma. As restantes ocorrências de venda da prole na colônia são pura simulação e uma desculpa dada por aqueles que pretendem vender o indígena injustamente submetido. No final de sua primeira réplica, Nóbrega escreve dirigindo-se diretamente ao rei de Portugal, e não mais a seu adversário no debate, seu irmão jesuíta Crício Caixa. Podemos entender essa mudança de destinatário como um modo de evidenciar qual teria sido a sua posição caso ele tivesse podido participar da junta da reunião como inicialmente estava previsto. E a posição de Nóbrega é bastante clara. As vendas dos filhos deveriam ser proibidas na colônia, pois não se trata de uma prática aceita pelos cristãos, e o objetivo da coroa é de tornar o Brasil político em seus costumes. Ou seja, a sociedade política cristã repudia a escravidão entre cristãos. Portanto, o projeto colonizador da coroa, que deveria ser um projeto de instalação de modelo político e cristão, não poderia aceitar uma forma de submissão que não era aceita e praticada entre cristãos. Ocorre assim uma clara tentativa de enfatizar a conexão entre os projetos de colonização da coroa e o próprio projeto missionário dos jesuítas, é o texto 11. Eu passo agora à terceira parte, que é um pouco mais, a parte mais especulativa do debate. O segundo argumento avançado por Crício Caixa é mais contundente. Pergunta: pode alguém que alcançou a maioridade legal vender a si mesmo, mesmo que ele não esteja em caso de extrema necessidade? O argumento de Caixa faz claramente eco ao debate acerca da noção de domínio e de liberdade como um direito humano, debate esse que envolveu muitos pensadores da escola de Salamanca. A despeito das autoridades mencionadas por Caixa, tais como Nicolas de Lira, Duns Scotus, Ricardo de Mediavilla, Pedro de la Palu, seu argumento repousa novamente em Tomás de Aquino e Domingo de Soto. Caixa inicia apresentando 3 pressupostos que o ajudarão a demonstrar que um adulto pode vender a si mesmo. O primeiro pressuposto é que um homem livre é senhor de sua própria liberdade. Esse pressuposto é apresentado por meio de uma crítica à posição do cardeal Cajetano. Sem dizer, Caixa está seguindo de perto a crítica que Domingo de Soto endereçou a Cajetano, quando este sustentou que revelar seu próprio delito sem motivo é um pecado mortal. Soto afirma que a posição era comumente aceita na escola e que ele próprio seguia, mas considerava não existirem boas razões para isso
e que agora sua posição era outra. Souto apresenta então a posição de Cajetano, que nos comentários da questão 73, da segunda parte, artigo 2 da sua teologia, defende que difamar a si mesmo é pecado mortal, equivalente ao suicídio, pois quem assim age vai contra a caridade e contra a justiça. Quem difama a si mesmo injuria a igreja e a sociedade política, pois tanto uma quanto outra necessitam da boa fama de todos. Contra Cajetano, Souto afirma que o preceito da caridade exige o amor a si mesmo. Todavia, o dever de amar a si mesmo contempla primeiramente os bens espirituais. Quanto aos bens materiais, eles somente são referidos na medida em que auxiliam na busca dos fins espirituais. Portanto, se a fama ou a reputação não são absolutamente necessárias para a virtude, não há que se falar em falta à caridade. Logo, não é um pecado mortal, em razão da matéria, o fato de alguém denegrir a própria fama ou honra, pois, por serem a fama e a honra bens exteriores, somos tão livres para usá-los como somos para quaisquer outros bens exteriores. Como o Souto faz questão de deixar claro, a discórdia versa sobre a determinação de quais são os bens que podemos livremente dispor, sem comprometer a nossa salvação espiritual. É o texto 12 que eu cito. Há dois tipos de bens. Aqueles sobre os quais temos domínio, como o dinheiro e as riquezas exteriores, os quais podemos dar ou perder segundo o nosso livre-arbítrio. De sorte que, se o fazemos sem razão suficiente, nem por isso cometemos pecado mortal. Todavia, há outro gênero de bens sobre os quais não temos pleno domínio, como a vida, pois não nos é permitido suicidar-nos. Pois bem, Cajetano julga que a honra e a fama são como a vida, que, portanto, a pessoa não possui domínio absoluto sobre sua fama, mas que apenas Deus e a sociedade o têm. Por isso, quem infama a si mesmo comete injustiça contra a sociedade e deve restituir o bem que dela privou. Souto retoma o mesmo ponto na questão 2, livro 4 do De Justitia et Iure, e novamente coloca a honra e a fama entre os bens externos, negando que eles pertençam à mesma ordem que a própria vida. Assim, uma pessoa possui o mesmo tipo de domínio sobre sua reputação que ela possui sobre os demais bens externos. Souto, então, pode concluir que todo homem é senhor de sua própria reputação. E Caixa pode acrescentar que o mesmo é verdadeiro para a liberdade. Todo ser humano é senhor de sua liberdade, podendo dela dispor como seu livre-arbítrio o decidir. A segunda pressuposição apresentada por Caixa é uma condição necessária para todo tipo de venda jurídica. Ou seja, uma coisa deve possuir um preço para poder ser vendida. Assim, quando a lei permite as vendas de seres humanos em caso de extrema necessidade, a própria lei admitiu que deve ser possível medir a liberdade humana em termos monetários. A terceira e última pressuposição de Caixa é que não há lei divina, natural ou humana que proíbe a venda da própria pessoa. E Caixa fornece duas razões para isso. Em primeiro lugar, e a primeira é uma simples tradução portuguesa feita pelo próprio Caixa da explicação que Tomás de Aquino acerca dos dois modos de entender o que pertence à lei natural. Cito Tomás na tradução do Caixa. Primeiro, aquilo sobre o qual a natureza inclina é natural. Por exemplo, que não se deve causar mal a outro. Em segundo lugar, é também natural, porque a natureza não produz o contrário. Assim, devemos dizer que para o homem estar nu é de lei natural, porque a natureza não deu a ele roupas, mas a arte as inventou. Segundo essa tese, a posse de todas as coisas em comum e a liberdade são ditas serem de direito natural. A escravidão não é, portanto, nem natural, pois a natureza não fez os seres humanos escravos, nem algo proibido pela lei natural. Trata-se para a Caixa de uma invenção da razão humana que não contradiz o direito natural.
O mesmo, segundo Caixa, é confirmado pelo jurista de direito canônico espanhol e teólogo Martín de Azpilicueta, que escreve que, quando uma pessoa vende a si mesmo, ele não está fazendo algo ilícito, já que não há direito divino ou natural que proíba o homem de vender a si mesmo. É o texto 13 na tela. Aceitando essas três pressuposições, a conclusão segue-se facilmente. Um homem livre é senhor de sua liberdade e, portanto, pode vendê-la se assim o desejar. A resposta de Nóbrega a esse segundo argumento é enfática. Ele não nega que um homem seja senhor de sua própria liberdade. Ele apenas contra-argumenta que, sem uma causa justa, ninguém vende a si mesmo. Assim, o núcleo do debate entre os dois jesuítas, um na Bahia e outro no Rio de Janeiro, passa a ser o seguinte: pode um homem livre, arbitrariamente, renunciar à sua liberdade e vender a si mesmo? Ou deve um homem livre necessariamente justificar sua ação, explicando que, se essa renúncia ocorre, isso ocorre em situações extremas e excepcionais? De acordo com o ponto de vista pragmático de Nóbrega, um homem nunca renuncia à sua própria liberdade, sem uma causa. O que acontecia no Brasil, no século XVI, não eram casos de homens vendendo a si mesmos, homens livres vendendo a si mesmos, mas casos de cristãos injustos usando desse argumento, a saber de que o indígena livremente vendeu a si mesmo, como uma desculpa para comercializar o indígena injustamente capturado e evitar punição. Aceitar uma forma de escravidão baseada não em uma causa justa, mas num puro e arbitrário desejo de se tornar escravo, equivale a criar, na colônia, uma maneira para justificar práticas de escravidão dos colonos portugueses e esquecer que o principal objetivo dos jesuítas era de converter o indígena. Nóbrega também acusa Caixa de interpretar erroneamente suas fontes para poder provar suas ideias. É claro que é verdade, como Caixa supõe, no primeiro argumento, que um homem é senhor de sua liberdade. O homem livre é senhor de sua liberdade. Todavia, é uma lei da natureza que se deve conservar a própria liberdade, e apenas quando esta lei está em conflito com outra lei de natureza, a saber, preservar a vida, pode o homem renunciar à sua liberdade. É também verdade que alguém possa estimar sua liberdade em termos monetários, mas não significa que ele pode vender a si mesmo sem uma causa suficientemente forte. Além disso, a passagem da Suma que Caixa cita em favor do seu argumento, deve ser lida em sentido oposto. Tomás realmente diz que communis omnium possession e omnium una libertas esse iure naturale. Todavia, quando a propriedade privada foi introduzida, ela foi, segundo Tomás, para o benefício comum da vida. E é por isso que, quando esse benefício é ameaçado por circunstâncias excepcionais e suficientemente fortes, a propriedade privada deixa de valer. A situação é a mesma no caso da escravidão. A liberdade é natural e a lei humana não pode introduzir a escravidão sem uma razão e um benefício para a vida humana. Esse benefício não é algo arbitrário, mas uma causa justa. Nóbrega, então, pode concluir. É o texto 14, é o último que eu cito. Destruindo fundamentalmente o seu argumento e resolvendo a matéria, destruindo fundamentalmente o seu argumento e resolvendo a matéria, de que como a liberdade é direito natural, não pode ser perdida a não ser quando a razão, fundada em lei natural, o permitir. Mas quando não há liberdade da vontade, ou há outro modo de tirania, ou não há uma causa justa para vender a si mesmo,
Não se pode ser escravo e se pega o pecado da injustiça. No resto da disputa que eu não analiso, Nóbrega analisa os casos de cativeiro injustos na colônia e propõe para a coroa portuguesa maneiras de como esses casos injustos deveriam ser tratados. Novamente, Nóbrega está tentando impor uma interpretação da legislação vigente que favorecesse simultaneamente os projetos da coroa, mas, sobretudo, o projeto missionário jesuíta no Brasil. Obrigado. Nós convidamos agora o Vladimir e o Berli para comporem a mesa e nós vamos abrir a rodada de perguntas. Podíamos começar com... Podíamos fazer 3 perguntas. Você tem mais gente que quer fazer? Tá. Então, o Pinzani, mais qual é o nome do colega? Franco. Né? Então, Fabrício, vamos fazer três rodadas. Vou voltar depois para a segunda, por favor. Desculpa, professor, eu esqueci seu nome. Alfredo. Professor Alfredo, na realidade é só uma curiosidade. O debate que o senhor foca parece-me ser restrito à questão indígena. E eu não sei se o senhor conhece, se houve algum debate entre os jesuítas e se manteve esses termos com relação ao tráfico, quando o tráfico de escravos começa a focar na África. Eu não sei se houve o mesmo debate ou qual foi a posição dos jesuítas nesse caso. Depende dos jesuítas. No Brasil, não. Não houve? No Brasil, não. Teve, na América Latina, teve o famoso caso do Bartolomeu das Casas, mas não é o mesmo... É interessante poder comparar os dois debates, tá? Mas não é isso que eu fiz. Para esse projeto não foi questão, por várias razões, mas o projeto dos missionários jesuítas é um pouco particular, eu acho, né? E comparar os sistemas dos jesuítas no Brasil com os demais sistemas da América Latina é um pouquinho complicado. Então, não é exatamente o mesmo debate. Mas não houve um debate com os jesuítas brasileiros com relação ao tráfico? De negros, não. Não, ok. Obrigado. Esse debate, na verdade, tá, o que sobrou dele é parte do debate que a gente tem documentado e o que a documentação mostra, não tem. Tá? Então, Não tem como saber. não tem como... Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta para o Bispo Denilson, da Igreja Laodiceana. Não, estou brincando. Ainda não. Cardeal. Ainda é católica? Tá, tudo bem. Desculpe. Não, a questão é a seguinte. Eu concordo com essa ideia de que Rawls não é um liberal como outros, né, que há mais preocupação com a questão da intersubjetividade, sobretudo a terceira parte da teoria da justiça, mas eu fico sempre com uma questão, ou seja, ele fala de bases sociais do respeito. Minha questão, em que consistem concretamente estas bases sociais e, sobretudo, uma vez definidas elas, como elas vão a ser objeto dos princípios de justiça? Porque se eu não consigo fazer delas um objeto possível dos 2 princípios, ou dos 3, né? Depende como vai pegar o segundo dos 2 princípios, fica um discurso meio vazio. Apesar de ele introduzir esta noção de base social do respeito, mas depois não desenvolve. Aí me pergunto, como é que elas podem ser objeto, então, de uma teoria da justiça? No sentido rawlsiano, tá? Obrigado. Então, eu tenho uma pergunta também para o professor Denilson e acredito que ela possa ser respondida também com a pergunta anterior. A minha pergunta, professor, era... Bom, se você realmente acredita que exista uma expressa relação entre o princípio de liberdade em Rawls e a ideia que ele desenvolve de reconhecimento, sim, ou mais concretamente com a ideia de autorrespeito, sim.
a pergunta, o ponto é o seguinte: quando ele aborda pela primeira vez essa ideia de autorrespeito na teoria da justiça, ele faz isso quando ele está trabalhando na parte dos princípios. Concretamente, quando ele fala do princípio de igualdade e da sua prioridade sobre o princípio de eficiência. O argumento, Luciano, vou tentar, se eu interpretei bem o argumento, é mais ou menos o seguinte: ele concede que uma sociedade meritocrática, no sentido originário do termo, assim, no qual os cargos mais importantes são reservados para uma parcela da sociedade, concretamente aqueles que têm um coeficiente intelectual maior, bom, esse tipo de sociedade poderia ser mais eficiente. Assim, basicamente ela poderia produzir mais em menos tempo, por menos trabalho, pelo menos. Mas qual que é o ponto? Porque Rawls diz que o princípio de igualdade teria uma prioridade para as partes perante o princípio de eficiência. Ele diz que se o princípio de eficiência fosse anterior, ou tivesse maior prioridade, isso feriria a possibilidade das pessoas desenvolverem esse autorrespeito tão importante, que ele acredita que seja tão importante. Então, realmente, a ideia de autorrespeito, essa ideia do self, alguma coisa, autorrespeito, autoestima, está claramente presente em Rawls. Só que o que eu queria saber é se essa ideia de autorrespeito não está mais vinculada com a ideia de igualdade, sim, do que com o princípio de liberdade. Essa seria a minha pergunta. Pergunta essa? Vamos ver. Aqui tem a Sinara e o Henrique. Eu queria falar com o Denilson também, um pouco na linha do que ele falou, até que ponto, assim, e aí eu pedir a sua opinião mesmo como pesquisador, você acha que essa ideia de incluir o autorrespeito na lista dos bens primários permite que a teoria de Rawls dê abrigo de alguma forma ou defenda políticas de identidade? É basicamente isso. Até que ponto ele permitiria programas de ações afirmativas no sentido mais geral possível do termo, que é a ideia de você tentar restabelecer a igualdade de algum grupo particular de pessoas através de algum tipo de política pública. Pode ser, gente. Volta. Não é para. Perguntei para o Alfredo. Se eu entendi bem, Alfredo, você disse no início que a posição do Caixa ela seria mais liberal, no sentido em que ele defenderia a venda de nós mesmos, né, como escravos, não apenas nos casos de extrema necessidade, mas também nos casos de grande necessidade, em contraposição a uma nova nóbrega, né, defenderia apenas nos casos de extrema necessidade, seria então mais liberal, né? Essa Posição do Graxa, se eu entendia. Acontece que o John Stuart Mill, que é o maior de todos, um dos maiores tantos lugares, ele tem uma extensiva discussão sobre a questão de vendermos a nós próprios, permitirmos a nós, nos vendermos a nós próprios como escravos, e ele claramente diz que é uma das exceções que o Mill admite, né, para o princípio geral de que nós não temos deveres para conosco, mas no caso, o Mill diz, nesse caso, nós temos o dever de não nos vendermos em escravidão, porque a liberdade é um bem de outra ordem, eu não posso, em nome da liberdade, comprometer a minha liberdade futura. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, aí a pergunta, né, no caso, nenhuma das posições seriam liberais, mas paradoxalmente me parece, se a gente for falar em termos de liberalismo, paradoxalmente, parece que a posição do da Nóbrega seria mais liberal do que a posição do Graxa. Então, gostaria de ouvir a tua relação. Posso responder?
Bom, obrigado, Pinzani, pela sua questão. A questão é realmente muito... Todas as três questões muito difíceis, né, de responder. Que são as bases sociais do autorrespeito, né? Como é que elas podem dar uma configuração mais concreta, né? Eu acho que como tudo no Rawls, né? Quase toda a teoria do Rawls, né? Como ele disse, uma tarefa da filosofia política é uma tarefa mais modesta do que a gente imagina, né? Ela oferece um esquema de orientação mais ou menos geral para que os próprios cidadãos configurem, na verdade, ou cheguem a acordo sobre questões políticas fundamentais, sobre como organizar a sua vida coletiva, né? Então, nesse sentido, eu entendo que o ponto de partida da teoria da justiça, eu vou fazer um longo rodeio para chegar lá, é, né, oferecer